Olá pessoal, vamos a mais um vídeo então sobre as novas funções a partir de outras já conhecidas. Nós vamos continuar aqui da onde a professora Juliana parou. Nós vamos fazer então o gráfico da f5 de x. A gente quer determinar qual seria o gráfico da f5 de x, que é a f aplicada agora no argumento 2x. Bom, lembrando que a f é a função seno de x, a gente vai aproveitar a tabelinha anterior aqui. Nós temos o domínio de f restrito no intervalo 0 a 2π. Lembrando que esse domínio aqui é o domínio, qualquer x real serve, mas para os nossos propósitos é mais interessante a gente fechar o domínio, deixar ele restrito para você enxergar melhor. E a imagem de menos 1 até 1. Então vamos seguindo aqui. Eu quero te mostrar o gráfico dessa função f5. Ela é f de 2x. Então o que a gente vai fazer? Quem é a função f? A f de x é um seno de x. Portanto, a f aplicada no argumento 2x será seno de 2x. Vamos esboçar o gráfico dessa função. É interessante verificar o domínio e a imagem dela. Vamos verificar uma coisa. Dizer que o domínio da f vai de 0 a 2π quer dizer que os argumentos da função f percorrem esse intervalo. Isso quer dizer, portanto, que este 2x que nós temos aqui, ele tem que estar restrito também ao intervalo de 0 até 2π. Consequentemente, nós podemos dividir aqui por 2, a gente conclui então que o x tem que estar restrito ao intervalo de 0 até π. O que isso quer dizer então para a gente? É simplesmente que o domínio da função f5 é diferente do domínio da função f original. Esse domínio agora vai apenas de 0 até π, sendo que a função f originalmente estava com domínio restrito de 0 até 2π. Pois bem, então a gente aprendeu que modificar o argumento da função modifica o domínio. A imagem, no entanto, permanece a mesma, uma vez que f5 nada mais é do que uma outra versão de f. A imagem desses argumentos aqui continua sendo determinada pela função f, de maneira então que a imagem da f5 é a mesma imagem da função f, portanto de menos 1 até 1. O que a gente precisa fazer agora é colocar alguns pontos no gráfico para a gente poder ter uma ideia do que ocorre com o gráfico da f5 olhando para o gráfico da f. Bom, eu vou usar aqui algum canto aqui da lousa. Nós já vamos analisar essa função f de 6. f6 vamos deixar um pouquinho aqui de lado. Vamos lembrar o seguinte: eu quero calcular a função f5 no ponto 0. Eu vou variar esse argumento de 0 até π. E anteriormente a professora Juliana usou intervalos de π sobre 2 em π sobre 2 radianos. Para nós agora é mais interessante de π sobre 4 em π sobre 4. Você vai perceber por quê. Quem será o f de 0? Será então o seno de 2 vezes o 0 é seno de 0. A gente sabe que isso é 0. Vamos calcular mais um ponto. Eu quero o f de 5. O f5 calculado em π sobre 4. O que isso significa? A gente vai ter aqui um seno, portanto, de 2 vezes o π sobre 4. Isto significa então que estamos calculando o seno de π sobre 2. E isso vale 1. Perceba que a função f, se você olhar aqui o gráfico, ela atinge o pico em π sobre 2. Já a nossa função f5 vai atingir esse pico em π sobre 4. Isso vai dar uma ideia do que acontece com o gráfico. Vamos seguindo então, eu vou fazer a f5 calculada em π sobre 2. Nós vamos ter então o seno de 2 vezes π sobre 2. Consequentemente nós estamos calculando o seno de π e isso dá 0. Vamos seguindo mais um pouquinho, eu vou calcular o f5 no intervalo no ponto 3π sobre 4, e isso vai nos dar então o seno, vou pegar mais um x aqui, o seno de 2 vezes 3π sobre 4. Consequentemente a gente vai estar calculando aqui o seno então de 3π sobre 2. Isto significa seno de 3π sobre 2 menos 1.
Qual seria então o f5 de π para terminar? f5 de π, perceba que nós percorremos o argumento então da função f5 de 0 até π, que é o seu domínio. Chegamos aqui no seno de 2π, que retorna então para o zero. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos pegar esses pontos que a gente calculou aqui, colocar no gráfico e verificar o que ocorre com a curva. Nós teremos aqui então, seguindo a linha f de 0 dá 0, então eu vou marcar aqui em laranja. π sobre 4 é bem aqui na metade, entre o 0 e o π sobre 2, não é? O f de π sobre 4 dá 1, então eu vou marcá-lo aqui em cima. π sobre 4. O f de π sobre 2 a gente viu, calculamos, é 0. Ele retorna aqui para o 0. 3π sobre 4 exatamente aqui ao meio, entre o π sobre 2 e o π. E o f de 3π sobre 4 vale menos 1. Finalmente a gente retorna para f de π dando 0. Então olha só, esse é o gráfico da função f5 com o domínio restrito, como a gente havia feito no início. O que a gente consegue perceber? Houve uma compressão do domínio. O gráfico foi comprimido por um fator 2, exatamente esse 2 aqui que multiplica o x. Isso ocorre, pessoal, para qualquer função. A gente colocou a função seno aqui porque ela é mais fácil de perceber esse efeito de compressão. Mas é exatamente isso que vai ocorrer. Depois, ao final desse vídeo, a gente vai colocar a conclusão geral. Tá ok? Mas o gráfico é esse. Houve uma compressão do domínio e você percebe, então, que esse ponto aqui de pico que ocorria em π sobre 2 passa a ocorrer em π sobre 4. O vale aqui ocorria em 3π sobre 2 passa a ocorrer em 3π sobre 4. Foi comprimido por um fator 2. Agora a gente vai ver um fenômeno parecido, mas agora um fenômeno de dilatação. Vamos olhar para a função f6. Eu vou aproveitar que eu já deixei ela escrita aqui e a gente já usou isso daqui, né? Então, a gente vai avaliar então o que ocorre com o domínio da função f6. Acho que vocês já notaram que quando a gente altera o argumento da função, ocorre uma alteração no domínio. Lembrando novamente, a função f é a função seno x, portanto seu argumento tem que estar entre 0 e 2π. Então olhando para cá, a gente chega à conclusão que o argumento da função f5 tem que estar preso nesse intervalo, uma vez que a gente admitiu que a função seno está sendo analisada de 0 a 2π. Podemos multiplicar isso aqui por 2 e nós vamos ter então que o x está preso no intervalo de 0 até 4π. Perceba que houve uma expansão do domínio com relação à função original. Então nós temos aqui como conclusão que o domínio da nossa f6 é o intervalo de 0 até 4π e a imagem da f6, pelos mesmos argumentos anteriores, né? A f6 nada mais é do que uma versão da função f. Esse argumento que está aqui terá como imagem todos os números da imagem da f. Portanto, a imagem da f de 6 é igual à imagem da f, que vai de menos 1 até 1. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Nós precisamos escolher os pontos adequadamente para poder percorrer todo esse intervalo. Eu vou percorrê-lo de π em π radianos. Então, olha só. Vamos calcular quanto seria o f6 de 0. Nós teríamos então aqui seno de 0, não é? Meio vezes 0, seno de 0, continua em 0. Vamos calcular o f6 de π. Veja só o que ocorre. Colocando π aqui, nós teremos o f calculado em π sobre 2. Então isso aqui é a mesma coisa que o f calculado em π sobre 2. Isso na verdade é o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. Vamos calcular então o f6 em 2π. Teremos aqui o f calculado em que ponto? Se o f6 está calculado em 2π, eu estou calculando o f então em π radianos. F de π é seno de π volta para 0. Seguindo aqui, f6 de 3π, teremos o f calculado em 3π sobre 2. Então f em 3π sobre 2
isso vale menos 1, e finalmente o f de 6 calculado em 4π, que é o limite superior aqui do domínio, 4π, teremos o f calculado em 2π. Note, né? 4π no lugar do x, 4π dividido por 2, f de 2π, seno de 2π retorna para zero. Vamos então traçar os pontos no gráfico. Nós temos aqui, vou traçar f6, apenas para registrar aqui, né? Em laranja nós temos o seno de 2x, que foi a função f5 de x. Agora eu vou marcar aqui os pontos que a gente calculou na função f6. f6 de 0 é 0, então ela retorna para cá. Todas elas saem do mesmo ponto. No π atinge o pico, ele vem parar aqui. Você já percebe que ocorre uma expansão realmente no domínio. O pico da função seno ocorre em π sobre 2. Na função seno de meio x a gente vai chegar em π. Então eu estou desenhando aqui o gráfico do y igual ao seno de meio x, que é a função f6. Pois bem, a gente chegou, marcou π valendo 1, seno de π, seno de meio x quando x vale π vale 1. Depois o f6 em 2π volta a zero. Eu vou marcar então esse ponto aqui. Em 3π ele vai a menos 1 e em 4π ele retorna a zero. Então a gente tem aqui no menos 1, aqui no 3π, e depois ele retorna a zero aqui no 4π. Veja só, ocorre uma expansão do gráfico, uma dilatação desse gráfico. Ele vem para cá e o gráfico agora tem essa configuração. Então, pessoal, perceba que partimos do gráfico branco, seno de x, que tem essa configuração aqui. Houve, então, quando a gente multiplica o argumento por um número maior do que 1, ocorre uma contração desse gráfico. E quando a gente multiplica o argumento por um número menor do que 1, porém positivo, tá? A gente consegue, então, uma dilatação aqui desse gráfico. Note, então, que nós estamos usando valores no seguinte formato. Para esse tipo de análise aqui, eu estou pensando num número maior do que 1. Esse 2 que entrou aqui, não é? E esse meio aqui eu estou olhando genericamente para números nessa configuração, entre 0 e 1. O caso de números negativos a gente vai ver em um outro vídeo, ok? Bom, vamos fazer uma conclusão então aqui geral para a gente poder encerrar. O que ocorre então se nós conhecemos o gráfico de uma função f qualquer? Não precisa ser função trigonométrica, nada disso. Funções genéricas. Então, nós conhecemos o gráfico de f de x. E o interessante, como a gente já mencionou em outros vídeos, a gente não precisa nem conhecer a expressão da f de x, basta conhecer o gráfico para desenhar esses outros que a gente vai escrever aqui. Então, o gráfico, se você tiver a função y igual a um f de cx, o que pode ocorrer? Duas coisas. Se esse número c for maior do que 1, o gráfico de f de cx é uma contração do gráfico original por um fator c. No nosso caso a gente fez como? Y igual a seno de x, função original, depois nós calculamos uma f de 2x, portanto y igual a f de f5 de x igual a seno de 2x. E nós temos então uma contração de fator 2. No caso em que você coloca aqui um número nessa faixa, o c entre 0 e 1, nós temos que o gráfico de f de x é uma dilatação do gráfico original, agora por um fator 1 sobre c.
perdão, 1 sobre C não, por um fator C mesmo, porém menor do que 1. Então o que ocorre aqui? Resumo. Mexemos no argumento da função. Se multiplicarmos por um número maior do que 1, ocorre uma dilatação, uma contração no domínio. Se o número está entre 0 e 1, ocorre uma dilatação no domínio. Consequentemente, o gráfico para C maior do que 1 comprime, para C entre 0 e 1 dilata. É isso, até o próximo vídeo.